Salmo 92. Eu vou ler para vocês. Acompanhe aí na sua Bíblia. Todos acharam? Diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria e os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão, nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão mais frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque é a tua palavra. Obrigado porque temos tantas lições, tantos princípios, tantos valores que são expressões da tua vontade, expressas aqui, escritas aqui na tua palavra. E obrigado porque nós podemos pegar esse pequeno trecho, um salmo, 15 versículos, e diante deste texto sermos consolados, animados, confrontados, exortados, tudo ao mesmo tempo. Então, muito obrigado, Senhor, que nós possamos de fato aprender. Perdoa-nos porque ainda somos tão lentos para ouvir ao Senhor, para obedecer ao Senhor. Nos perdoa porque não queremos obedecer ao Senhor muitas vezes. Nos purifica, Senhor, nos dá força, porque ainda lutamos muito com buscar aquilo que o Senhor deseja, e a tua palavra é o que o Senhor deseja. Então nos dá compreensão para que diante de nós tenhamos decisões de valores e consigamos seguir ao teu lado, Senhor. Eu te peço, dá-nos da tua graça, Senhor. Eu oro assim, eu clamo por nós, pedindo que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos conversado sobre Salmos há 2 semanas, pelo menos. E os Salmos, como eu já falei para os irmãos, eles são canções, eles são poemas, eles são hinos, que expressam o relacionamento entre os adoradores e o seu Deus. Entre aquele que quer adorar a Deus e Deus. Então é o relacionamento. E nesse relacionamento, então, eles fazem essas orações, esses hinos, e nessas orações eles declaram a confiança que eles têm no controle de Deus, a confiança que eles têm em Deus. Eles sabem quem é Deus, mesmo no meio das circunstâncias difíceis da vida. Então eles expressam isso. Nessas orações eles revelam confiança no poder e no controle de Deus. Então eles estão celebrando, cantando e ao mesmo tempo reconhecendo quem é Deus. E os salmos, por serem essas expressões, eles estão cheios daquilo que o salmista está passando, daquilo que ele está sentindo, aquilo que está na mente e no coração dele. Ele está vivendo aquilo. Nós falamos nas 2 semanas passadas que os salmos são divididos em categorias, podem ser divididos em categorias. Então nós conversamos sobre o salmo de lamento individual, onde o indivíduo diante do Senhor lamenta o seu sofrimento. Nós também vimos um outro que era de lamento da nação, onde o povo de Deus como nação se achega diante de Deus lamentando o sofrimento e a dor e a dificuldade.
E agora nós nos achegamos neste salmo, onde é um salmo de louvor e gratidão do indivíduo. É um salmo diferente dos outros que a gente viu. Este é um salmo alegre. Este é um salmo onde ele se achega diante de Deus com o coração grato, onde ele quer louvar a Deus, onde o indivíduo, o salmista, quer louvar a Deus e exaltar o nome de Deus. Então este é o salmo de número 92, estes são salmos de louvor que nós temos aqui. E é bem interessante este salmo, porque você lendo em português, talvez não tenha ficado tão claro para você, mas nós cantamos algumas músicas que falavam o nome de Deus, falava o nome de Deus em hebraico e depois dava mais ou menos o que significava, né? A minha paz, shalom, e assim por diante, os nomes ali que nós cantamos exaltando a Deus. E neste salmo, ele usa pelo menos 4 nomes diferentes. Então ele exalta a Deus por quem é o Senhor, o eu sou, o autossuficiente, Deus Todo-Poderoso. Então ele fala do Senhor, ele fala do Elion, ele fala daquele Deus que é altíssimo sobre todas as coisas. Ele fala sobre esse Deus, ele cita isso, Deus altíssimo. Ele fala sobre um Deus exaltado eternamente, que é eternamente exaltado, acima de todas as coisas, soberano, rei soberano. E ele fala sobre aquele que é Deus, único Deus, que é o Senhor das nossas vidas. Então ele vai citando isso no meio do texto, ele vai exaltando a Deus através de atributos de Deus e vai falando assim. Esse salmo, ele é uma pessoa se dirigindo a Deus, então ele é todo dirigido a Deus. Ele é diante do Senhor, é uma oração, um cântico. Ele começa, se você olhar na sua Bíblia, ele diz, salmo, cântico para o dia de sábado. Isso foi o salmista que escreveu, tá bom? Talvez seja como título aí na sua Bíblia. O título, se tiver um título antes desse, por exemplo, hino de gratidão a Deus, esse não, esse foi colocado depois. Mas o salmo, cântico para o dia de sábado, esse foi o salmista que escreveu. Porque este salmo, provavelmente, ele era cantado no sábado, na assembleia que eles tinham do povo, lá onde eles se reuniam para adorar a Deus. Então eles cantavam salmos como esse. Por exemplo, cantavam este salmo diante do Senhor. Essa oração de exaltação ao nome de Deus. Eles cantavam isso. E eu queria que nós olhássemos para algumas partes deste salmo e fôssemos aprendendo algumas lições com ele no processo. Nós dividíssemos ele em partes e fôssemos aprendendo alguns detalhes deste salmo, desta canção de gratidão a Deus. Aqui o salmista está grato ao Senhor. Eu queria olhar para os primeiros 3 versos aí. Eu vou ler de novo. Diz assim: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Irmãos, uma coisa que ele faz grato ao Senhor, ele canta. Tá bom? Ele está falando de render louvor ao Senhor cantando. Ele está falando da música mesmo. Então é muito bom, ele diz, é muito bom agradecer ao Senhor, reconhecer o Senhor, exaltar quem é o Senhor. É muito bom fazer isso cantando. É isso que ele está dizendo. Ele fala de instrumentos, realmente, a dedicação ali para cantarem também como povo, e eles cantavam muito. Lembra que no salmo passado era lamento? Eu falei para vocês que o salmista estava lá lembrando as festas alegres que eles tinham, as canções alegres, e de repente ele estava lá naquele momento difícil, de lamento, de sofrimento. Este é um desses cânticos alegres, onde eles exaltam o nome de Deus, e a felicidade transparece ali nestas canções. Então, ele canta, e é interessante que ele agradece a Deus, está lá no versículo 2, ele agradece ao Senhor, anunciar de manhã a tua misericórdia. Ele agradece a Deus pela misericórdia de Deus, logo cedo, pela bondade de Deus, por esse amor fiel de Deus, que está sempre presente e sempre disposto a abençoar e a dar o bem para nós, né? Então ele está agradecendo a Deus
reconhecendo e agradecendo. E aí ele fala, e durante as noites, reconhecendo a tua fidelidade. A ideia de confiança, a ideia de confiabilidade. Deus não muda. Eu posso confiar. É muito bom cantar ao Senhor, reconhecer a sua misericórdia logo cedo e à noite, durante a noite, poder confiar em Ti, poder louvar o Senhor pela sua fidelidade, por saber que eu posso confiar no Senhor e o Senhor não vai me deixar na mão. A ideia toda aqui é, eu começo pela manhã e inclusive à noite eu estou cantando, eu estou celebrando ao Senhor. Então nós podemos lembrar aqui, acordar logo cedo e não reclamando logo cedo porque eu estou cansado, porque eu estou com sono, porque o dia vai ser difícil hoje, porque amanhã é segunda-feira, ou a hora que você acordar, porque hoje é segunda-feira. Mas eu poder logo cedo, então, louvar, agradecer ao Senhor pela misericórdia, pela bondade dEle, naquela manhã e durante aquele dia. E durante o dia todo, até chegar à noite, e você poder agradecer, porque você pode confiar em Deus. Durante todo o dia. É um chamado a celebrarmos ao Senhor. É um chamado a lembrarmos de Deus durante todo o dia. Exaltando, louvando, reconhecendo, elogiando a Deus. Constantemente, durante o nosso dia. Desde cedo, desde bem cedo. Eu queria só, para a gente pensar aqui de forma prática, irmãos, cantar é bom, nós devemos cantar. Você pode não ser completamente afinado, mas cantar é bom. Cantar para louvar ao Senhor faz bem, ajuda, nos incentiva. Só que não só para isso que nós cantamos. Por isso que ele fala que nós temos que cantar, e ele cantava louvores ao nome do Senhor, anunciando de manhã a misericórdia e durante a noite a fidelidade. Então, cantar só não é suficiente. Nós precisamos cantar, e o conteúdo do que nós cantamos é importante. Aquilo que nós falamos enquanto nós estamos cantando, isso é importante. Então, quando você for cantar uma música de louvor ao Senhor, para a gente pensar aqui, nós precisamos estar atentos ao que de fato estamos cantando. Nós não estamos cantando só porque é legal, só porque é alegre, porque a melodia é boa. Nós cantamos porque nós expressamos aquilo que nós queremos diante do Senhor, exaltá-lo, através da música, através do que nós estamos ali falando, de forma, com a melodia, com a harmonia toda. Então, a letra ela é importante, o conteúdo é importante. Então, cuidado, porque para você não estar andando cantando qualquer coisa, tá? E aqui uma palavra é inclusive não, na verdade, muitas músicas, e hoje em dia está muito difícil achar música boa de letra, tá? Hoje em dia tem sido tem sido criado muitas músicas no nosso meio chamado evangélico, mas as letras estão muito ruins. Elas não estão bíblicas, muitas estão até antibíblicas, estão contrárias à Bíblia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos cantando. E como que a gente faz? Temos que conhecer a Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia, a gente vai conseguir discernir, perceber a diferença entre uma música, uma letra que é bíblica e uma que não é. Então nós precisamos estar atentos com o que nós estamos cantando. Então, primeiro, devemos cantar. Segundo, precisamos estar atentos com o que estamos cantando. Tá bom? Uma segunda parte, então ele fala de canções de gratidão. Uma segunda parte do salmo, dessa música, dessa celebração, então nos versos 4 e 5, onde ele fala da gratidão dele por causa dos motivos de Deus, porque Deus tem os seus motivos e os seus planos e os seus projetos. O versículo 4 diz: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, eu exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Então agora ele chega diante de Deus e o estado dele é feliz. Me alegraste, Senhor. Eu estou feliz, eu estou contente, eu estou alegre.
E como é que eu cheguei a estar alegre? Porque o Senhor me fez alegre. Tu me alegraste. O Senhor me alegrou. O Senhor me tornou contente. Mas qual é a base de eu ter me alegrado assim? Os feitos de Deus, as obras de Deus, vendo o agir de Deus. E muitas vezes o agir de Deus não era exatamente aquilo que Ele queria, mas Deus estava agindo do jeito que Deus queria. Então, o que me faz contente, o que me faz alegre, são os teus feitos, Senhor. E Ele diz, então o que eu vou fazer diante disso? Eu exultarei nas obras das tuas mãos, eu vou atribuir todas essas obras a Deus, eu bendirei a Deus por isso. E a ideia de exultar é uma ideia de gritar com louvor, com júbilo, reconhecendo. Então eu vou exultar, eu vou reconhecer com grande força, com grande alegria. É isso que ele está dizendo. As obras de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus. E ele faz isso aqui, né? Ele está louvando ao Senhor pelos motivos de Deus. O versículo 5 ele é bem interessante, ele diz: quão grandes são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Ele está falando da dimensão das obras de Deus e dos pensamentos de Deus. São muito profundos os pensamentos de Deus, os planos que Deus tem. Aquilo que Deus faz, como Deus age, é tão grande, a gente não alcança isso. Quão grande, Senhor? Puxa, como é grande. Ele está totalmente diante de Deus dizendo: puxa, Deus, como é grande as tuas obras. Puxa, Senhor, como é profundo os teus pensamentos, os teus planos. Como é profundo. Então ele exalta a Deus por isso, porque o Senhor pode alegrá-lo pelos feitos de Deus, por aquilo que Deus tem feito. E ele pode reconhecer os motivos de Deus. Deus tem planos. E duas coisas também para a gente pensar aqui sobre os motivos de Deus irmãos, se Deus tem planos, se Deus tem o controle, e era isso que o salmista tinha em mente, então nos momentos de tristeza, nós precisamos reparar, nós precisamos lembrar das obras de Deus. Nós precisamos lembrar e reparar, reconhecer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Nós temos muitas coisas e a gente pode ver a obra de Deus em vários momentos da nossa vida. E o povo também tinha, né, eles tinham grandes coisas que eles viam Deus agindo na história deles. Mas é interessante que nós podemos olhar, por exemplo, para o lado, a gente pode olhar aqui e ver a obra de Deus, a criação de Deus e como ela é perfeita, como ela é rica em detalhes, como ela é detalhada. Não sei quantos de vocês repararam o pôr do sol, como é rico, como a quantidade de cores e os detalhes da beleza que Deus fez, as obras de Deus. Nós precisamos reconhecer isso, relembrar isso. Porque quando nós estamos nos momentos tristes, a nossa tendência é ficar tudo escuro, a gente fica fechado, a gente não vê nada ao redor de bom. É como à noite, por exemplo, a gente não consegue ver, a montanha está ali, com aqueles vários tons de verde, daqui até lá em cima, ela está ali. Só que a gente está num momento difícil, a gente não enxerga, a gente não vê, não repara, não percebe. E o salmista está dizendo: Senhor, os teus feitos, as tuas obras são grandiosas, são maravilhosas. E ele estava reparando. E nós somos chamados a reparar também e a lembrar. E quando nós fazemos isso, deixar o Senhor nos alegrar pela criação, pelas obras, pela ação de Deus. Talvez você lembrar da ação de Deus na sua vida, em algum momento da sua vida. E aí você poder se alegrar com isso. Puxa, Deus fez isso. E Deus faz isso. Então, nesses momentos precisamos lembrar. E uma outra questão que é bem prática, que nós precisamos fazer irmãos, nós precisamos orar ao Senhor. Orar. Falar com Deus com frequência, todos os dias. Principalmente nos momentos difíceis da vida. Porque os planos de Deus, em vários momentos,
são diferentes dos meus planos, dos seus planos. E o salmista está dizendo, os seus pensamentos são profundos, Senhor. Quer dizer, os planos de Deus são melhores do que os meus. E eu posso confiar nisso. E eu preciso confiar nisso. E o salmista está dizendo, eu quero cantar ao Senhor, porque o Senhor tem planos maravilhosos, que são melhores do que os meus planos. E eu posso descansar nos planos de Deus. Então os motivos de Deus, as obras das mãos de Deus e os pensamentos, os planos de Deus são tremendos. Então ele exaltava, ele era grato ao Senhor, ele buscava honrar ao Senhor por isso. Uma outra parte aqui do Salmo, ele continua, a partir do versículo 6 até o versículo 9, olha como ele terminou, ele diz assim, Senhor, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto, o tolo, o insensato, ele não entende isso. O estulto ou louco, ele não percebe isso. E aí ele continua dizendo, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Ele agradece a Deus, ele louva o Senhor, ele exalta o nome do Senhor pela justiça de Deus, porque Deus, ele é justo. Quando ele termina ali falando sobre os planos de Deus, ele diz, o insensato não entende os projetos de Deus. O louco, ele não entende os planos, os atos, os propósitos de Deus. Ele não consegue entender. E talvez aí para você pensar, será que eu estou caminhando como insensato? Eu não consigo entender os projetos de Deus? Porque quando eu não entendo os projetos de Deus, os planos de Deus, isso me traz bastante desesperança. E Ele está chamando a gente, te chamando e me chamando, a entender que os pensamentos de Deus são profundos, profundos, e muito melhores do que os nossos pensamentos, do que os nossos projetos. Ele faz um contraste bem interessante aqui, porque ele está dizendo, olha só, eles não percebem, porque eles ficam dizendo que o ímpio nasce aos montes, aqueles que praticam a iniquidade estão por aí. Era essa a luta. Os injustos estão por aí, os maus estão ao nosso redor. Essa era a luta interior dele. E ele diz, não dá para aguentar isso. Só que o salmista está dizendo que o insensato ele não entende que ainda que os ímpios eles brotam como a erva, quer dizer, eles nascem aos montes ali, no meio, eles florescem, aqueles que praticam a iniquidade, mas isso não é para sempre. Isso existe um tempo, serão todos destruídos para sempre. Deus não permitirá que o ímpio, que o mal, o maldoso, ele permaneça. Ele pode estar por um tempo, ele pode até parecer bem sucedido agora, mas ele não vai durar. Ele diz aqui, o contraste que ele faz é, os teus inimigos perecerão, serão destruídos, serão dispersos os que praticam a iniquidade. Versículo 8 diz, porém, tu, Senhor, és altíssimo eternamente. O contraste que ele faz entre os inimigos e os maldosos, a vida deles é passageira, é curta, vai embora, em breve. Mas Deus, o Senhor é exaltado, Rei, eternamente, não tem fim. O Senhor já era exaltado e continuará sendo eternamente. O contraste entre o que é eterno e aquilo que é passageiro. Então ele nos chama a nos agarrar ao que é eterno. Vamos nos aproximar daquele que é exaltado eternamente. Esse é o nosso chamado. Ele está dizendo, a justiça de Deus vai agir
contra o ímpio. Deus agirá contra aquele que é mau, aquele que não honra o Senhor, que não busca o Senhor, aquele que rejeita o Senhor, ainda que inicialmente não pareça que isso esteja acontecendo. Você olha para a vida de alguns ímpios, algumas pessoas que são muito más, você olha para ela e você fala, puxa, como ela está indo bem. Como parece que a vida dela é confortável. Como parece que está tudo legal na vida dela. Saiba que isso é passageiro. Os insensatos não entendem isso, mas nós precisamos entender isso. Porque os pensamentos e os planos de Deus são tremendos, e a justiça dele vai reinar. Vai reinar. Nós precisamos cantar, irmãos, e agradecer, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis. Então entenda, se ele está olhando para o ímpio, se ele está olhando para o homem mau, e ele está vendo esses homens brotando que nem a erva, florescendo, e talvez bata aquele desânimo, fala, puxa vida, eu estou aqui buscando ao Senhor e nada, a situação está difícil, mas ainda assim ele está cantando e agradecendo a Deus, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Então, uma questão prática aí, nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias e falar, Deus se esqueceu de nós, Deus não está aqui, e nós precisamos começar a olhar e dizer, o Senhor tem o seu tempo, os seus propósitos, e Ele vai agir, e vai ser justo no tempo certo, e eu poder cantar isso, e eu poder reconhecer isso diante de Deus, e exaltá-lo por isso, essa confiança de que Deus vai fazer a sua justiça. Deus vai fazer a justiça dele. E nesse sentido, então, a gente precisa lembrar, algo que nos traz confiança, é saber que Deus, irmãos, Ele é eterno. Deus, Ele não muda. A ideia de confiabilidade, eu posso confiar, porque Ele é eterno, Ele não muda e Ele está nesse controle. Ele tem os planos dele maravilhosos. Eu posso confiar nisso, eu tenho que orar, então, agradecendo ao Senhor, cantando, falando, lembrando, constantemente, dessa eternidade, dessa confiabilidade de Deus. Mais um aspecto, e o final aqui, deste salmo, então ele faz a virada, ele fala do ímpio, agora ele vai falar do justo. A partir do versículo 10 em diante, ele vai falar, porém tu, então falando, o inimigo de Deus perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, versículo 10, porém, mas o Senhor exalta o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Como entender isso aqui? Não sei se você já viu um filme ou aquele desenho, onde tem aqueles alces ou aqueles búfalos, que eles estão brigando, e aí tem aqueles chifres enormes, e um vem correndo de cá, o outro vem correndo de lá, e eles vêm e dão aquela cabeçada um no outro, e de repente o mais fraco cai, e o outro prevalece. Quando ele diz aqui, o Senhor me exalta com poder como o do boi selvagem, ele está dizendo assim, o Senhor fortaleceu o meu chifre como o do boi selvagem. A ideia de força. Nessa briga, o Senhor me deu força. Me fez resistir. E não só isso, então o Senhor não só me fortaleceu, mas ele diz aqui, derrama sobre mim o óleo fresco. O Senhor me refresca. O Senhor me dá alívio. O Senhor tira de mim essa pressão e me dá alívio. Agora. Força, fortalece, alivia, me alegra. O Senhor está agindo também com aquele que são com os justos, e a gente vai falar sobre os justos já já, mas ele diz assim no versículo 11, ele vai fazer mais um contraste, ele diz assim, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Irmãos, ao contraste, então, o ímpio é como a erva. O ímpio é como aquele matinho indesejado, aquela erva daninha que nasce no meio do seu quintal, no meio do seu gramado. E eles serão arrancados. Já os justos são como a palmeira, aquela palmeira real, sabe, aquela alta, bonita.
são como os cedros do Líbano, que eram conhecidos pela sua majestade. Eram árvores frondosas, firmes, fortes, que nada as abalava. A madeira dela era usada para construção, e não era só para apoiar, para pôr cimento dentro. Elas eram as bases da construção. Eram madeiras fortes, madeiras firmes. Ele está dizendo: o justo florescerá como essa palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Contraste entre o ímpio e o justo. Versículo 13, ele diz que o justo será plantado, essas árvores serão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Lembra que nós falamos semana passada sobre essa expressão, a casa do Senhor, os átrios de Deus, que nós falamos que a casa do Senhor não é este lugar. A casa do Senhor não é o templo. Para eles lá, a casa do Senhor significava a proximidade com Deus, a presença de Deus, o relacionamento com Deus. E ele está dizendo: nós, os justos, serão plantados junto à presença de Deus. A sua raiz vai absorver alimento direto da presença de Deus. E por causa disso elas florescerão. Por causa disso elas darão flores lindas e fortes. E será uma árvore verde. Versículo 14: na velhice darão ainda mais frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Olha a ilustração da árvore. Forte, saudável, bonita. Esses serão os justos. E os justos são aqueles que têm um relacionamento com o Senhor. E aí nós sabemos agora que em Cristo ninguém se tornaria justo. Pela lei, pela obediência, pela bondade de cada um, nenhum de nós é justo. A Bíblia diz isso. Nós vimos lá no Salmo, nós vimos também, você conhece lá em Romanos, não há nenhum justo. Não há nenhum sequer. E o salmista sabe disso. Quem são os justos, irmãos? Graças a Deus por Jesus Cristo, não é? Que Jesus Cristo, por causa dele, porque ele se deu por nós, o Filho de Deus se deu por nós, e ele nos decretou justos, aqueles que creem no seu nome. Os justos florescerão. Eles agora têm um relacionamento e a possibilidade do relacionamento com o Senhor. E o salmista aqui exalta a Deus, porque Deus nos chama para esse relacionamento. E ainda que o ímpio esteja no nosso meio, maldoso, aquele que não quer saber de Deus está no nosso meio, ainda que ele esteja, não vai ser para sempre. Já os justos, aqueles que estão com o Senhor, caminharão junto com o Senhor a cada dia e depois por toda a eternidade. Talvez uma pergunta para você você se enquadra em qual categoria? Categoria do ímpio, do mal, do que rejeita a Deus, ou categoria daquele que se rendeu a Jesus Cristo e foi declarado justo, que creu em Jesus Cristo e hoje é considerado justo? E no final ele diz que tudo isso vai acontecer da justiça e dos justos florescendo para anunciar, versículo 15, nós floresceremos para anunciar, para celebrar, para exaltar o Senhor, que é reto, que é justo. E ele diz: ele é a minha rocha, que não me abalo. Ele é quem me sustenta. Ele é quem me dá forças para andar, mesmo em meio às dificuldades da vida. Ele é minha rocha, nele não há injustiça, eu posso confiar. Então ele está louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela bondade de Deus, pela bondade que o tornou justo, que o colocou neste meio. E ele pode receber tudo isso aqui, fruto do relacionamento com o Senhor, e no final ele anuncia, ele exalta o Senhor. Irmãos, nós precisamos cultivar este relacionamento com o Senhor. Você que foi considerado justos por causa de Cristo, diz que é plantado junto à casa do Senhor. O que é isso? Não é que você vem aqui nesse prédio todo dia.
ou que você tem que morar aqui. Não é isso. É que você precisa estar plantado cada dia no relacionamento com o Senhor. Como? Através da leitura, através do estudo, através da meditação na palavra de Deus, que são os planos de Deus revelados para nós. Muita gente está por aí dizendo: Senhor, revela a tua vontade. Irmãos, tem muita coisa da vontade de Deus aqui já revelada, e nós não buscamos ouvi-la, não buscamos ler, não buscamos conhecer. Somos chamados a esse relacionamento e oração diária. Orar, falar com Ele, e através das Escrituras ouvi-lo, fazer isso todos os dias. Desenvolver este relacionamento com o Senhor. E ele diz, anunciar, né? Contar, a ideia de contar mesmo. Contar que Deus é reto, que Deus é correto, que Deus é justo, que Deus é a minha rocha. E se você fizer isso, de repente você pega um irmão que está num dia difícil, que está numa situação apertada, talvez uma situação difícil, de angústia, e você começar a contar para esta pessoa, anunciar a retidão de Deus, a força de Deus, a justiça de Deus, ajudar esse irmão a relembrar as obras de Deus e os planos de Deus. Talvez isso possa animar os irmãos, possa animar o seu irmão, fortalecer o seu irmão, ou exortar aquele que é mau, para que se volte ao Senhor. Então somos chamados a contar também aos outros, ao seu irmão, àqueles que não são seu irmão, aqueles que estão por aí. E uma última questão para a gente pensar é, nós precisamos de orações, irmãos, orações que entregam mesmo, onde a gente coloca diante do Senhor e a gente diz: Senhor, isso aqui eu estou lutando, está difícil, eu quero entregar nas tuas mãos. E aí a cada dia eu preciso lutar contra a ansiedade, eu preciso lutar contra o medo, eu preciso lutar contra a angústia, porque quando eu começo a fazer isso, eu começo a pegar de volta aquilo que eu deixei lá, e eu quero controlar aquilo, eu quero controlar os resultados daquilo. Precisamos de orações de entrega, de confiança, de deixar nas mãos de Deus e saber que os planos dele são melhores, são justos. Quando a gente reflete sobre a bondade de Deus aqui, a bondade nos atos de Deus e a bondade no caráter de Deus, pode nos dar ânimo para enfrentar as lutas da vida, que são muitas e serão muitas enquanto estivermos por aqui. Então este salmo, ele era cantado, ele era celebrado ao Senhor, porque, Senhor, é bom render graças a Ti. É bom cantar louvores ao Teu nome. É assim que ele começa este salmo. E eu queria que você fosse desafiado a cantar, a celebrar, a reconhecer Deus desde amanhã, a parte da manhã, desde cedo até a noite, e exaltar a este Deus, e louvar a este Deus, e agradecer a este Deus. E eu queria que você baixasse sua cabeça por alguns instantes, que eu quero orar, e depois você vai orar também, você e Deus. Senhor, nós te louvamos, porque é tão bom reconhecer o Senhor. Nós ainda temos tantas circunstâncias na vida que nos apertam, que nos angustiam, que nos desanimam, que nos deixam em situação beirando o desespero. O Senhor sabe disso. Mas obrigado, porque nós podemos reconhecer o Senhor, os teus feitos bondosos, a tua bondade, o teu controle, a tua fidelidade. Nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos tornou justos em Cristo. Então nós te louvamos por isso, nós te agradecemos. Te agradecemos por ver a ação do Senhor na criação, mas a ação do Senhor na história. Quando eu estava perdido, caminhando para longe do Senhor, e o Senhor me resgatou, me uniu a Ti,
tocou o meu coração e me levou para perto do Senhor. E me deu o privilégio de ter um relacionamento com o Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pela ação do Senhor na nossa história. Obrigado porque o Senhor interveio na história, porque o mundo estava perdido. E sem o Senhor agir, todos nós estaríamos condenados, destinados ao inferno. Condenação distante do Senhor. Mas porque o Senhor agiu, hoje nós podemos crer em Ti e sermos resgatados, tirados da corrupção e colocados diante da Tua justiça, porque a justiça é Tua. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pelas Tuas obras, pela Tua ação nas nossas vidas, na nossa história, na história da nossa igreja, na história de irmãos queridos, de pessoas queridas, porque podemos relembrar a ação do Senhor em vários momentos, mas muito mais do que isso, nós podemos relembrar o Teu caráter, a Tua justiça, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua eternidade, o Teu controle sobre todas as coisas, o Teu poder. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Te exaltamos. Peço por mim e pelos meus irmãos que o Senhor nos conduza para mais perto de Ti a cada dia. Eu clamo assim. Peço que o Senhor nos conduza os meus irmãos aqui para perto do Senhor durante essa semana. Que eles se aproximem de Ti. Que eles olhem para o Senhor. Que eles amem o Senhor. E passem pelas lutas que estiverem passando, confiando em Ti, descansando em Ti. Eu Te peço, Senhor, eu clamo por esta igreja, pelos meus irmãos. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.